queridos irmãos, bem-vindo ao culto da ceia do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia. Então, em Lucas capítulo 22, verso 7, eu vou ler, pular alguns versículos. Verso 7, capítulo 22, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão e preparem a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram, onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele se encontra e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali façam os preparativos. Indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Deus e Pai amado Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor derrame luz sobre o texto. Muito bem, queridos irmãos. Eu li esse texto para dar contexto ao que está acontecendo. Essa, junto com os discípulos, seria a terceira Páscoa que Jesus estaria passando junto com eles. A partir do momento em que ele iniciou seu ministério, essa era a terceira. Mas, obviamente, Jesus já havia ceado o cordeiro pascal por todas as Páscoas de sua vida, desde pequeno, acompanhando os rituais da sua fé. Porque esta festa era uma festa capital em Jerusalém. Todos celebravam a Páscoa. A Páscoa falava da libertação do povo lá das mãos dos egípcios. Esse povo era escravo dos egípcios. Então era a festa mais forte que existia nesse povo. Fazia parte de um círculo de 3 festas anuais dos judeus. 3 festas importantes. Então, estavam diante da festa da Páscoa, a festa onde se celebrava a libertação desse povo. Foram para o deserto cultuar a Deus, mas desde já que eles estavam indo, era embora mesmo, e Faraó não pôde mais alcançá-los nem escravizá-los. E Faraó perdeu, porque Deus agiu com mão forte. E eles tinham todas aquelas memórias, essa nação tinha todas aquelas memórias na sua cabeça. Então eles faziam uma semana inteira, semana dos pães asmos, porque eles saíram às pressas, e eles viviam nas cabanas nessa semana, e tinham uma série de rituais, e eles comiam a Páscoa. O que era comer a Páscoa? Era uma refeição em família, de um cordeiro que era morto, tal como foi lá no Egito. Esta festa foi instituída por ocasião da última praga, que naquele dia não era festa, né? Que naquele dia era apenas Moisés sinalizando, olha, essa noite o anjo vai passar, mas na casa em que estiver reunida e tiver sangue no umbral da porta, o anjo vai pular essa casa. O anjo da morte vai pular essa casa e a morte já trabalhando para o Senhor já desde muitos anos, está vendo? Então, e não vai levar o primogênito. Não vai levar o primogênito. Então, é isso o que os israelitas fizeram. Eles fizeram um sacrifício, imolaram o novilho e passaram o sangue nos umbrais da porta. E durante toda a noite ficaram dentro de casa comendo, segundo as instruções que foi dado ali para Moisés. Tem muitos detalhes nessas instruções. Uma delas que eu gosto muito e que os crentes perderam de vista, é uma frase que eu decorei de um versículo, que eu não lembro o versículo, mas me lembro da frase, que esta celebração tinha de ser com, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Ou seja, se preparem para fazer isso. Não é para fazer de qualquer jeito. Esse dia vai ser o dia. O dia. Então, lá,
celebraram a Páscoa, celebraram o passar, né? O anjo passou por cima das casas dos israelitas e entrou na casa dos egípcios e levou os primogênitos do Egito. Houve muito choro no Egito, houve uma comoção geral e Faraó, num gesto de desespero, mandou que eles fossem embora, que ele não queria mais ver a cara daquela gente e tal, e eles aí pegaram o ouro do Egito, pegaram tudo do Egito e foram embora. E daí em diante, esse povo celebrou essa festa, até esse dia aqui, e celebram até hoje, inclusive. Então celebraram essa festa, e essa era a festa que Jesus estava celebrando. Essa era a festa que Jesus estava celebrando. Ele ia comer a Páscoa, e comeu a Páscoa. Então ele providenciou um lugar, ele pediu para os discípulos, vamos lá na cidade, vai ter uma pessoa lá que vocês vão achar que vai dar um lugar legal aí para a gente celebrar, tal. E ele aí celebrou a Páscoa. E na Páscoa, no dia da celebração da Páscoa, ele trouxe esta ideia da ceia. Tinha pão por lá, tinha vinho por lá. Não foi algo assim preparado, olha, vamos celebrar a ceia do Senhor com pão e vinho. Vamos celebrar a Páscoa com o cordeiro. O pão estava presente. O vinho estava presente porque se usava vinho também. Então, no verso 14 em diante, diz a palavra assim, no capítulo 22 de Lucas, verso 14 em diante. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Então, olha para mim, ele está se referindo, até aqui, ele está se referindo ao cordeiro. Ele está dizendo que aquela era a última vez que ele estaria fazendo isso, que aquela Páscoa não seria mais comida, até o dia em que ele iria fazer isto, lá no reino do Pai. Então ele diz, olha, esse é o último momento, essa é a última hora. Mas aí ele vai instituir aquilo que nós chamamos de ceia do Senhor, nesse momento aqui. Então ele diz, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, aí olha só o que ele fez, pegando um pão, tendo dado graças, partiu-lhes Deus dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Ele deixa agora uma ordenança. Façam isto em memória de mim. Ora, para ser em memória, ele tem que estar ausente, né? Então ele fala para o dia da ausência. Façam isto em memória de mim. Você só precisa lembrar daquilo que não está diante dos teus olhos. O que está diante dos teus olhos você não precisa lembrar porque você está vendo. Então aqui ele diz, façam isso em memória de mim. Quer dizer, quando eu estiver ausente, quando eu me for, quando eu não estiver mais aqui, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que estava para fazer isso? Então, irmãos, uma celebração entre os chamados, entre os escolhidos, tal. Houve esse episódio aqui que havia um que era traidor no meio, que não estava digno daquele momento ali, havia esse contexto. A Páscoa também não foi
negada para esta pessoa, mas Jesus mostrou que sabia que existia uma pessoa inadequada ali, que não estava vestindo a camisa dos discípulos, estava na traição ali. E aí esta mesa foi servida, essa ceia foi servida para este grupo, para o primeiro grupo, que depois começou a refazer de casa em casa esse evento. Lógico, quando isso iniciou, tinha o cordeiro, tinha a festa, tinha comida, tinha tudo. Só depois que Paulo vai resolver esse problema, conforme a gente já viu aqui na carta de Corinto, como é que Paulo tratou essa questão, onde o cordeiro desapareceu da festa. Senão a gente estava comendo cordeiro até hoje. Comendo cordeiro, tal, e depois no final comer. Que pena, né, irmã? Não está comendo cordeiro. Pois é. Problema daquela igreja de Corinto lá, que meteu os pés pelas mãos, aí Paulo chegou e disse, não, que história é essa? Quem quiser comer, come em casa. Quem quiser comer, come em casa. Isso aqui é simbólico o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo algo que, para chamar a nossa atenção, para manter na memória. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, queridos irmãos, está aqui esta instituição. Só que você imagina uma coisa. No dia, nesse momento, nessa hora, estavam os discípulos lá. Gente, sinceramente, eles não tinham a menor noção do que isso ia dar. Eles não tinham a menor noção. Não tinham a menor noção do que isso ia dar, não tinham a menor noção de crucificação, do simbolismo disso tudo. Eles estavam vivendo aquele momento. Estavam vivendo aquele momento, acreditando, sim, lógico, evidente, mas não tinham a noção. E nós vamos caminhar agora um pouco mais, vamos abrir em Hebreus, capítulo 8. Em Hebreus, capítulo 8, fala da aliança de Jesus com o povo. E ao falar da aliança de Jesus com o povo, é retomado aqui a profecia de Jeremias, em Jeremias 31, mas eu prefiro ler aqui no livro de Hebreus, porque o último versículo é uma conclusão do escritor aos Hebreus. Então, olha o que está escrito em Hebreus capítulo 8, do verso 7 em diante, diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E, de fato, surpreendendo-os, diz. Bom, aí eu vou começar a ler Jeremias, que é o que está reescrito aqui no livro de Hebreus. Mas esse verso 7 eu li para contextualizar vocês do que está sendo falado aqui. Ele está falando a respeito da aliança anterior, a aliança mosaica, a aliança feita no Velho Testamento. É disso que ele está falando. E ele fala, o autor aos Hebreus fala de uma nova aliança, do que foi a obra de Cristo. Então, abre aspas, do verso 8 em diante, e de fato repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, e essas são palavras de Jeremias, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Olha para mim, o que ele está falando? Está se referindo quando esse povo saiu da casa do Egito. Exatamente o que eu estava dizendo aqui para vocês anteriormente. Ali eles fizeram uma aliança. Ali eles fizeram uma aliança e celebraram a Páscoa por causa dessa aliança. Essa aliança de libertação. Verso 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor,
imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha para mim, olha que coisa diferente, né? Lá no Velho Testamento, depois que o povo sai do Egito, que o povo vai para o deserto, vai vagar pelo deserto para lá e para cá, e até um certo momento em que Moisés vai ser chamado no monte, vai descer com as tábuas da lei. E essa aliança, a lei mosaica, vai ser a aliança que vai reger Israel. Olha, 10 mandamentos apenas. 10 mandamentos apenas, que estavam escritos na pedra. Essas regras desses mandamentos, essas leis desses mandamentos, não eram leis desconhecidas do povo. Eles já conheciam aquelas leis. Eles já conheciam aquelas leis, porque elas derivavam lá do Código de Hammurabi, que eram muito mais do que 10. Então já havia uma noção clara de lei. Já havia uma noção clara de certo e errado. Ninguém estava fazendo errado porque não sabia que estava fazendo errado. As pessoas já sabiam que estavam fazendo errado. E aí, Moisés traz as 10 mandamentos. Bom, esse pessoal, né, estavam cheios de leis lá. Deus resumiu e, 10 leis, se cumprirem 10 mandamentos, já vai estar de bom tamanho, eles são fracos mesmo, né? Pois é, então vamos ver se 10 mandamentos dá para cumprir. E essa foi essa aliança mosaica, uma aliança de mandamentos, olha, é assim, trata de obedecer, tá? Porque está escrito aqui, está escrito na pedra, inclusive, não vai ser mudado, não vai ter emenda, não vai ter nada. É isso aqui, 10 mandamentos. Uma série de preceitos surgiram, mas mandamentos eram 10 mandamentos vitais para a vida daquele povo. E o povo não cumpriu os 10 mandamentos, nem 5. O povo não conseguiu cumprir a lei mosaica. A lei mosaica foi distorcida, alterada, negligenciada, deturpada. Lá os hipócritas que Jesus bate de frente com eles bateram de frente porque eles deturpavam a lei. E eram os senhores da lei, eram aquelas pessoas que interpretavam a lei. Então, a lei não conseguia ser cumprida, porque essa natureza humana não consegue cumprir lei. Essa natureza humana é uma praga. O pecado está dentro da gente. É difícil cumprir lei. A natureza humana é assim. Não adianta estar escrito. Você vê a placa, proibido estacionar. O infeliz vai e para o carro lá. Pô, mas não está proibido o negócio? Aí para lá. Ele diz que é só um pouquinho. É rapidinho. Para. Toma uma canetada, bem feito. Toma uma canetada. Então é muito difícil o ser humano viver com essas regras. Eu falei de uma regra simples, agora tu imagina as complexas. É muito difícil o ser humano viver. Então, do verso 11, então aí Deus vai trazer uma novidade. Não. Eu vou fazer uma nova aliança com esse povo. Eu vou fazer uma nova aliança com esse povo. Qual é a nova aliança? Imprimirei as minhas leis na mente deles. Caramba, na mente não, Senhor. Na mente deles sim. E as inscreverei sobre o seu coração. Foi profundo agora. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você sabe qual é a diferença quando ele inscreve a lei na mente e coloca no coração?
Você desobedece, mas vai para casa e quando bota a cabeça no travesseiro, está lá, ó, não perde o sono. Caramba, eu fiz isso. Caramba, eu não era para ter feito. E aí quando quebra a cara, lembra, foi aquele negócio que eu fiz lá atrás. Ninguém viu, mas lá em cima viu. Porque ele diz, Jesus, agora na nova aliança, a lei vai estar dentro da cabeça deles. Não vai estar mais numa pedra. A lei vai estar dentro no profundo do coração. Não vai estar mais numa pedra. Tirou a vista da pedra e esqueceu da pedra. A pedra estava lá escrito lá, a lei, e depois eles deturpavam tudo. Mas quando está dentro do coração, dentro da pessoa, aí não tem como ela fugir da lei, porque para onde você vai, a lei de Deus vai atrás. Quem é de Deus não tem jeito. A lei de Deus já está inculcada dentro da tua cabeça. Não tem como você negligenciar isso. Não tem como você, eu vou em busca da lei de Deus. Se você está na nova aliança, você não vai em busca da lei de Deus, ela já está dentro de você. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é o bem e o que é o mal. Não precisa estar escrito na parede o que é bem e o que é mal. Você sabe. E ele diz, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Facilitou para nós, né? Todos conhecerão o Senhor, porque a lei já está dentro. Quando você não consegue viver com uma ideia que você tem lá, quando você comete um ato delitoso, enfim, é Deus falando no teu coração. Aí está confirmando lá em cima. Ó. Deus falando no teu coração. Ele está dizendo, é isso mesmo, pastor, manda abraço. Manda abraço, estou falando mesmo. Estou falando mesmo. Deus está no seu coração. É você quem se reprova. Por isso que a nossa igreja não fica indo atrás de pecador. Eu fulano, não pode tomar Santa Ceia. Meu Deus, não pode. Por quê? Porque, olha só, está envergonhando a obra de Deus. Ele sabe que ele está envergonhando a obra de Deus. Eu creio nessa palavra. Ele sabe que ele está envergonhando. Ele sabe que ele está errado. Quem está errado aqui sabe que está errado. Por quê? Porque na nova aliança, ela foi escrita na mente, ela foi escrita no coração. É a diferença da lei mosaica, que estava na pedra. Agora no coração não tem jeito, porque você vai para casa e ela vai junto. Você não tem esse negócio de ninguém está vendo, porque está aí dentro de você. Você sabe, você conhece. Verso 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz, nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, estamos na nova aliança, estamos vivendo a nova aliança. A velha aliança é apenas história, não tem mais nenhum poder sobre nós. A lei de Deus está escrita no seu coração, está gravada no seu coração, está na sua mente, você sabe que é certo e errado.
Eu não preciso ficar me preocupando com você nesse sentido. Eu não preciso ficar, porque você sabe o que deve e o que não deve fazer. Porque na nova aliança, ninguém precisa ensinar ninguém nada, todo mundo sabe quando está pisando. Todo mundo sabe quando está pisando. Agora eu preciso estar aqui na frente, sim, para dizer a você: conserte-se. Conserte-se. Porque para alcançar os benefícios da cruz, não serão os pecadores inveterados, serão os pecadores comedidos, serão os pecadores arrependidos, serão os pecadores que se acabaram no remorso lá e pedindo perdão e clamaram por isso, e se sentiram sujos, e se sentiram errados, se sentiram distantes. São os pecadores humildes, aqueles que reconhecem a sua condição de pecador, mas reconhecem também que na nova aliança o pecado foi lavado pelo sangue de Cristo. Nós não deixamos de ser pecadores, irmãos, a nível de título, a nível de nascimento, nós não deixamos. Nós não viramos perfeitos por causa da nossa fé em Cristo. Mas a ceia é para nos lembrar que o sangue do Cristo nos lava de todos os nossos pecados. E quem diz que eu estou pecando é a minha, porque quem está falando aqui dentro, ele disse lá: inscreverei as minhas leis na mente deles. Se você é um salvo, então a lei do Cristo está escrita na tua cabeça. E você sabe quando está pisando. E você sabe quando está fora da visão. Você sabe quando você precisa melhorar. Você sabe disso, porque está escrito aqui. Então, povo da nova aliança, são 7h30, consegui chegar lá, ó, tá vendo? E a gente vai celebrar a Santa Ceia. Amém, queridos irmãos? Vamos curvar nossa cabeça nesse momento para uma palavra de oração. Deus e Pai, soberano Senhor,